Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, a qual fala a visão de um vale de ossos secos. Amém? Eu vou fazer menção, nós vamos fazer menção do texto do versículo do capítulo 37, versículo de número 1 até o número 4, porque é um texto extenso e eu creio que todos conhecem esse texto. Então nós vamos fazer menção até o versículo de número 4, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. A palavra do Senhor diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? É uma pergunta. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, Deus falando para o profeta: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Deus, ele está falando sobre a restauração nacional de Israel. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, todos nós sabemos que o livro de Ezequiel ele é um livro profético. Ou seja, nós sabemos que antes de acontecer tudo isso que está aqui no capítulo de versículo de número 37, sabemos que Deus ele já tinha avisado, Deus ele já tinha falado com o povo, Deus já tinha alertado, levantando profetas, homens de Deus, para falar que o povo viesse a se voltar para ele, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados e andar no caminho reto do Senhor. Porém, muitas das vezes nós sabemos que o povo de Israel, eles tiveram muita dificuldade em obedecer a palavra do Senhor, e nós vamos ver que aqui no capítulo de versículo de número 37, vai se cumprir a palavra de Deus, vai se cumprir algo que Deus já tinha profetizado, algo que Deus já tinha falado lá atrás. Nós vamos ver, amados, que o povo agora ele se encontra cativo na Babilônia, e nós sabemos que o povo de Israel, eles tiveram 3 invasões que aconteceu quando eles se encontravam em Jerusalém. Essas 3 principais invasões que aconteceu quando o rei Nabucodonosor ele invade Jerusalém, nós vamos ver que a primeira invasão, o que acontece? Nabucodonosor ele vai levar o rei Joaquim, ele vai levar os homens mais influentes, ele vai levar os homens mais nobres, vai levar os jovens mais bonitos, mais intelectuais, eles vai levar para que esse povo viesse, né, ser tratado, para que pudesse viver dentro do palácio e viessem a servir o rei Nabucodonosor dentro da Babilônia. E nós sabemos que nessa primeira invasão é levado Daniel, Ananias, Azarias, Misael, e nós vamos ver que na segunda invasão a Jerusalém, nós vamos ver que vai ser levado a cerca de 10.000 judeus, incluindo Ezequiel. E nós vamos saber que na terceira invasão, Nabucodonosor, ele vai destruir Jerusalém, ele vai botar fogo nos muros, ele vai queimar os portões, ele vai levar os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, e vai ficar só o povo mais pobre, o povo carente, o povo que pelo olhar de Nabucodonosor não tinha condições nem de habitar na Babilônia. Então nós sabemos que esse é o texto histórico da situação do povo. Então nós vamos ver que agora Ezequiel ele entra dentro desse concerto, por quê? Porque nós sabemos que Ezequiel, ele nasceu, ele era filho de sacerdote, e ele foi criado e educado para se tornar um sacerdote. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Ezequiel, à beira dos seus 30 anos de idade, ele se encontra cativo na Babilônia. E nós vamos ver que Deus ele vai chamar Ezequiel para falar com Ezequiel, e vai levantar Ezequiel como uma voz profética dentro da Babilônia. E quando eu meditava nessa palavra, eu comecei a entender que muitas das vezes nós estamos vivendo situações, a situação ela é tão difícil, a situação ela é tão constrangedora, que nós falamos: Senhor, e agora? O que eu vou fazer no meio dessa situação? O
que eu vou fazer no meio deste vale? E o Senhor traz essa palavra no coração, ele falava que no meio deste vale, que no meio desta situação, ele vai te levantar como uma voz profética, para você profetizar no meio deste vale que você está vivendo. E quando eu meditava nessa palavra, eu conseguia entender, amados, que quando Deus ele pega Ezequiel e ele transporta Ezequiel numa visão para esse vale de ossos secos, Deus ele quer mostrar, o maior intuito de Deus é mostrar para Ezequiel a situação que o povo se encontra. Deus ele quer mostrar para Ezequiel a situação espiritual carente que o povo se encontra na Babilônia. Então nós vamos ver que Deus ele vai dar visões para Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos. Sabe por quê, amados? Porque eu comecei a entender que tem dois tipos de vale na nossa vida. Tem vale que eu mesmo vou, por quê? Por causa da minha precipitação, por causa da minha ansiedade, por causa da minha pressa, por causa de eu não buscar o direcionamento da parte de Deus, então eu vou para o vale. Mas tem vale que é o próprio Deus que nos leva. Então nós vamos olhar para Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel ele está no meio de um vale, mas ele está no vale em que o próprio Deus levou ele. E quando nós estamos num vale que eu mesmo me fiz e precipitei para estar naquele vale, eu tenho que orar, eu tenho que suportar até esse vale passar. Mas quando, amados, eu sou levada pelo vale, pelas mãos de Deus, o Senhor, ele cuida da minha e da sua vida dentro do vale. O Senhor, nós vamos observar no texto que o Senhor, ele pega Ezequiel pelas mãos e ele anda com Ezequiel naquele vale. E é assim que o Senhor faz na minha e na sua vida quando nós estamos vivendo esse vale. Porque tem pessoas aqui que estão aqui nessa live, que você está vivendo uma situação tão difícil, você está vivendo uma situação tão cruel, que muitas das vezes ninguém sabe o que você está se passando dentro da sua casa, dentro da sua família. Só que o Senhor manda falar que Ele está te sustentando nesse vale. Deus permitiu o cativeiro babilônico do povo de Israel, mas Deus não desamparou o povo. Deus, Ele não te desampara nesta manhã. E quando eu meditava nesse texto, eu comecei a entender, amados, que quando Ezequiel se encontrava naquele vale, o próprio Deus falou para Ezequiel: filho do homem, poderão reviver esses ossos? A situação era tão ao contrária, a situação era tão difícil, a situação que Ezequiel estava vendo aquele vale, aqueles numerosos ossos que estavam sequíssimos. Ezequiel, ele olha e ele transfere a responsabilidade para Deus. Ele fala: Senhor, tu o sabes. Sabe por quê, amados? Porque tem situação que nós estamos vivendo, que a situação ela é tão difícil, a situação está tão complicada, que nós nos perguntamos para Deus: Senhor, como eu vou sobreviver dentro desse vale? Senhor, como eu vou suportar essa situação dentro deste vale? Sabe o que nós fizemos? Nós pegamos a responsabilidade e nós transferimos para Deus. É isso que Ezequiel fez. Quando Ezequiel olha e ele vê aqueles numerosos, aqueles mundaréu de ossos que a Bíblia diz que estavam sequíssimos. Ele transfere a responsabilidade para Deus. Ele fala: Senhor, tu o sabes se esses ossos podem voltar a viver. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus fala para Ezequiel. Então ele disse: profetize sobre esses ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. E a palavra vai dizer que no meio daquele vale, Deus manda Ezequiel profetizar. Deus levanta Ezequiel como uma voz profética no meio daquela situação. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade que está acontecendo na sua vida. Só que eu quero que você entenda nesta
manhã, que Deus ele te levantou como uma voz profética dentro da sua casa. Deus te levantou como uma voz profética na onde que você mora. Deus te levantou como uma voz profética para profetizar dentro desta situação que você está vivendo. Ai, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender, amados, que todo esse cenário, todo esse contexto era porque Deus queria mostrar para Ezequiel a situação que se encontrava o povo. A intenção de Deus de levar Ezequiel para aquele vale, de transportar Ezequiel para aquele vale, era mostrar para Ezequiel que o povo estava tão desanimado, o povo se encontrava tão triste na Babilônia, o povo se encontrava tão desesperado, o povo achava que eles estavam cortados, achavam que o próprio Deus tinha abandonado ele, e Deus então ele mostra para Ezequiel que o povo, ainda que eles vão ter que ficar lá para cumprir aquele cativeiro de 70 anos, mas Deus está mostrando que o povo não está desamparado e que o Senhor está com ele. E nesta manhã, eu quero que você saiba que independente da situação, independente do cenário, o cenário que você está vivendo no dia de hoje, pode ser um cenário de dor, só que mesmo assim, Deus está falando que você é voz profética, profetiza no meio desta situação. Você sabe o que significa a palavra profetizar? Nós sabemos que no hebraico uma palavra tem vários significados. E quando eu estudava essa palavra, eu achei interessante que tem um significado que ele me chamou a atenção, que profetizar na linguagem hebraica significa falar em nome de Deus. Sabe o que acontece? Quando Ezequiel está naquele cenário, olhando para aquela situação, para aqueles ossos, porque todos esses ossos, todo aquele exército que se encontrava ali, ele simbolizava a nação de Israel, simbolizava a situação que o povo estava vivendo. O povo se encontrava dentro da Babilônia, mas eles se consideravam mortos. Eles estavam achando que tinha acabado, que não tinha mais solução. Então, dentro do vale, o Senhor fala para Ezequiel, profetiza. Então, Ezequiel, ele vai profetizar, sabe por quê, amados? Porque você profetizar, você não está falando no seu nome, porque o seu nome não tem poder, mas quando você levanta a sua mão para profetizar, no nome do Todo-Poderoso, na mão do Leão de Judá, na mão daquele que pode todas as coisas, na mão do general de guerra, é ele, amados, que entra naquela situação. Então Deus estava mostrando para Ezequiel que ainda que o povo se encontrava desamparado, mas ia haver restauração. Sabe por que ia haver restauração na vida daquele povo? Porque Deus, ele não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. E nós sabemos que lá no livro de Gênesis, Deus, ele já tinha feito uma promessa para Abraão, como Deus tinha feito uma promessa para Davi, e o reino de Davi, ele nunca teria fim. Então, ainda que o povo se encontrava lá, mas ia haver restauração. Eu não sei de que maneira que se encontra a sua casa, o seu casamento, a sua vida espiritual. Talvez você fale, não, eu não tenho mais força para orar, eu não medito mais na palavra como antes, mas o Senhor está falando para você nesta manhã que vai ver restauração espiritual. Eu acho interessante, amados, porque Deus, ele não desampara o seu povo. E quando eu orava acerca dessa palavra, o Senhor, ele falava no meu coração que tinha pessoas que iam entrar aqui nesta manhã, que precisava de um socorro urgente, que precisa de um socorro urgente. Pessoas que se encontravam como o povo de Israel lá na Babilônia. O povo estava tão desanimado que eles não queriam construir casas, eles não queriam mais adorar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a luta era grande. E nós temos que entender, amados, que é o Senhor que peleja nossas batalhas. E o povo estava vivendo este cenário de dor. Por quê? Porque eles foram para este vale. Só que mesmo eles indo para este vale, o Senhor não desapontou. Saiba nesta manhã que tem pessoas aqui que você tem falado, eu não tenho suportado mais, eu não estou aguentando
mais essa situação. Eu não consigo, vai cortar força, vai cortar água. Eu vou ficar sem mantimento dentro da minha casa. O Senhor manda te falar que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele é o teu socorro. O Senhor manda falar para a vida aqui, que é Ele que está entrando nesta peleja. E ainda que você está neste vale, mas você vai sair fortalecido deste vale, porque você não está cortado. Você faz parte, você faz parte do corpo dele, e o Senhor, Ele te restaura nesta manhã. E muitas das vezes, nós precisamos, amados, nós precisamos nos lançar na presença do Senhor. Nós precisamos depositar nossa confiança nele. Nós precisamos acreditar que o Senhor ainda, Ele muda cativeiro, Ele muda a situação. Eu acho interessante que Ezequiel, ele foi levantado como uma voz profética para profetizar na Babilônia. Ezequiel era para ser sacerdote, só que agora ele está profetizando, sabe por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém com uma palavra de vida, com uma palavra de restauração, com uma palavra de transformação para as nossas vidas. Quando você olha para o livro das Crônicas, o capítulo de número 20, o versículo de número em diante, você vai ver que a Bíblia vai falar sobre o rei Josafá. A palavra do Senhor vai dizer que Josafá recebe uma notícia que 3 nações inimigas estão vindo para pelejar contra ele. E Josafá, ele não está preparado para ir para aquela guerra, ele não está preparado para ir para aquela peleja. E muitas das vezes na minha e na sua vida é assim. Vem luta, vem situação que nós não estamos preparados. Só que nós temos um Deus, amados, um Deus que Ele não dorme. E a palavra do Senhor nos mostra que Josafá, mediante toda aquela situação, Josafá, mediante com medo, porque ele não estava preparado para aquela guerra, ele não estava preparado para guerrear com todo aquele povo. O que ele faz? Ele vai orar, ele vai se derramar na presença do Senhor. E a pessoa, quando ela é de Deus, quando ela confia no Deus que ela serve, quando ela sabe o Deus que ela presta culto, quando vem a batalha, quando vem a dificuldade, sabe o que ela faz? Ela se derrama na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, no meio de toda aquela situação, ele levanta uma voz profética para falar para Josafá: Josafá, nesta peleja você não terá que pelejar, simplesmente para. E algumas traduções se posiciona e você verá que eu vou fazer. E é assim, sabe o que o Senhor está falando para mim, para você, mediante a este vale que você está vivendo. Todos nós temos um vale. Como foi falado, todos nós temos uma fraqueza. Sabe qual foi a maior fraqueza do povo de Israel? Foi não conseguir ser fiel a Deus. E nós sabemos que todas as vezes que eles foram levados a cativos, era porque Deus permitia eles ser levados para Deus poder tratar com eles e eles se arrependerem, deixarem seu coração se aquebrantar, para que Deus pudesse trazer o povo novamente para perto dele. E muitas das vezes, amados, tem vale que é doloroso, mas você tem que entender que quando você está no vale tem crescimento espiritual, no vale você tem visão, no vale você consegue ouvir a voz de Deus. E quando Ezequiel, ele estava naquele vale, ele não foi porque ele quis para o vale, ele não foi porque ele pecou, ele não foi porque ele desobedeceu a Deus, mas ele foi porque Deus queria fazer algo grande na vida dele. Deus queria levantar ele como profeta, e a Bíblia diz que Deus leva ele para aquele vale, e ali Deus dá visões para Ezequiel. E eu acho interessante que toda vez que nós passamos pelo vale, nós temos que entender que o vale, ele não é lugar de morada, mas ele é lugar de passagem. E toda vez que você tiver que passar vale, você entenda que nesse vale você vai crescer, nesse vale você vai desenvolver, nesse vale você vai suportar situações que você achou que você não suportaria. Sabe o que é isso? O vale, ele traz sustentabilidade para a nossa vida espiritual. Eu acho interessante
que a verdadeira intenção de Deus era mostrar o ânimo, a esperança, mostrar a situação que o povo estava vivendo. Esse era o verdadeiro intuito de Deus quando Deus levou Ezequiel, ou quando Deus transportou Ezequiel. Nós vemos que a segunda visão que Deus dá para Ezequiel nesse vale, ela apresenta dois tipos, ela apresenta dois pedaços de madeira, um representando a tribo de Judá e a outra representando a tribo de Efraim e a tribo de José. E nessa visão, Deus ordena a Ezequiel uma coisa. Olha, os pedaços simbolizando a reunificação de Israel, a única nação liderada pelo rei Davi. Sabe o que acontece? Deus estava mostrando para Ezequiel que no meio de todo aquele vale, que no meio de toda aquela situação, ia ter restauração, ia ter transformação, e que não importa que o povo estava espalhado, não importa onde quer que o povo esteja, mas Deus ele ia unir o povo novamente, e Deus ia fazer este povo uma nação. E nós sabemos que essa palavra profética ela já foi cumprida, que nós sabemos que Israel ela já se tornou uma nação, amados. Então você tem que entender que o mesmo Deus que faz promessa é o Deus que vem nesta manhã para falar para você que chegou o tempo de cumprimento de promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que muitos olham para você do lado de fora, mas só o Espírito Santo de Deus sabe quem é você, sabe o que você está vivendo, sabe que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, a preocupação não deixa. Só que o Senhor está falando que nesta manhã é pelo nome dele, é para você profetizar o nome dele, porque você não tem poder, mas o nome dele tem poder para repreender todo este mal, e você receber a confiança que você precisa de ter para você servir a esse Deus e renunciar tudo aquilo que não agrada a ele. Sabe por quê, amados? Porque nós vemos aqui a restauração nacional de Israel. Deus falando, usando o profeta, falando que vai restaurar, que a palavra dele não vai cair por terra. Ah, mas se esse povo tivesse ouvido a palavra do Senhor antes, se eles tivessem dado ouvido para a voz do Senhor antes, quanto sofrimento eles teriam se livrado. Mas não, eles não deram. Então, muitas das vezes, o vale que eles estavam vivendo, muitas das vezes é fruto das escolhas. E na nossa vida é assim. Por isso que nós precisamos pedir o direcionamento de Deus nesta manhã, para que nós venhamos, amados, a entender o propósito de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Tem pessoas no meu coração. Sabe por quê que a situação não muda? Sempre é o mesmo processo. Porque você ainda não entendeu o propósito. Então que nesta manhã você venha entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, para que esse processo não se repita mais. Sabe o que eu acho interessante? Que Davi, ele foi um homem, amados, a qual ele pecou. Ele pecou várias vezes. Só que você nunca vai achar na Bíblia Davi, ele repetindo o mesmo pecado. Não. Ele pecava, ele se arrependia e ele não voltava mais. Ele não passava mais por aquele processo. Então nós precisamos ser assim. E quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos, amados, que tem vale, que Deus vai nos dar crescimento nele. Da mesma maneira, Ezequiel não fez nada para estar naquela situação, só que Deus levou Ezequiel para aquele vale, para que Ezequiel viesse a ter um crescimento, para que Ezequiel viesse a entender tudo aquilo que Deus ainda ia fazer. E para completar, nós lemos aqui no 26, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu,
Senhor que o santifica a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amados, Deus, Ele é o Deus que une projetos, que une propósito. E da mesma maneira que Deus falou, amados, que Deus ia unir, Deus uniu toda a nação, todo mundo, o mundo inteiro sabe quem é o povo de Israel. E que nesta manhã a palavra de Deus para a sua vida é que você continua sendo forte, é que você continua sendo firme, que você continua perseverando, para que você venha passar pelos vales da vida, que você venha passar pelos processos da vida, e venha receber a vitória da parte do Senhor. Quando o Senhor eu aprendi muito, porque eu entendi que tem muitas situações que eu passo que é por causa das minhas decisões, mas tem situações que eu passo, tem vales que eu passo, que é para o Senhor fazer uma grande obra, trazer um grande crescimento. Eu lembro rapidamente que quando eu descobri que meu filho tinha nascido com um cisto de aracnoide, mais conhecido como um tumor no cérebro, eu não tinha um grau de intimidade com Deus. Eu era uma pessoa que eu ia na igreja, mas eu não tinha intimidade profunda. E quando eu vi meu filho desenganado pela medicina, eu entendi que eu estava naquele vale. E que naquele vale eu ia ter crescimento espiritual. Porque foi naquele vale que Deus me deu o dom da palavra. Foi naquele vale que o Senhor me ensinou a orar. Que o Senhor me ensinou que a minha vida era dependente dele. E que se ele curasse meu filho, ele era Deus. E se ele não curasse meu filho também levasse, ele seria Deus da mesma maneira. Então que nesta manhã você venha entender, amados, que o que Deus está falando através da palavra dele, é que no meio desta situação que você está vivendo, deste vale, pode estar faltando tudo dentro da sua casa. E a minha geladeira não tem nada. E Malta, vai cortar a minha força, vai cortar a minha água. E Malta, eu preciso de um socorro urgente. Sabe o que eu vou finalizar falando? O Senhor manda você se levantar com uma voz profética. Seja dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, na vida espiritual dos seus filhos. Se levanta como uma voz profética e profetiza no nome do Senhor, porque o Senhor fala que vai haver restauração. Amém, amados? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Espírito Santo, ele falou com todos. Ouvir a palavra do Senhor e creia, amados, que o Deus que nós servimos é um Deus de restauração. É um Deus que ele não quer transformar você para o lado de fora, não. Ele quer transformar você para o lado de dentro. Ele quer transformar você de dentro para fora. Essa é a verdadeira restauração nos dias de hoje, para mim e para a sua vida. É a restauração espiritual. Então, se nesta manhã você está fraco, você não estava orando mais, você não estava mais buscando a presença do Senhor, você estava desanimado por causa de situações ao contrário, saiba que da mesma maneira que Deus levou Ezequiel para aquele vale, Deus está te levando, Deus está permitindo você estar nesse vale, mas Deus está te levantando como uma voz profética. Então profetiza, creia na palavra do Senhor. Amém, amados? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.